Oi, gente, mais um sábado, mais um programa Política de Leve. E hoje nos estúdios eu tô com Jô Cavalcante, ela que é mulher negra, sinônimo de resistência e de luta por justiça social. Vereadora do Recife pelo PSOL, ex-coordenadora estadual pelo Coletivo Juntas, coordenadora nacional do Movimento dos Trabalhadores e Trabalhadoras Sem Teto, é militante do comércio informal. Jô tem uma trajetória bem inspiradora. Ela é marcada pela defesa dos direitos das mulheres, das pessoas negras e das comunidades periféricas. Hoje a gente vai conversar com ela. Jô, seja bem-vinda. Eu agradeço o convite, né? É muito importante a gente falar sobre política e, assim, ter um diálogo mais leve, né? Para a gente falar um pouquinho da situação que acontece, mas que é importante estar ciente que a gente tem que levar a vida também numa certa leveza, né? Então, obrigado pelo convite, estou muito feliz de estar aqui. Nada, Jô. E você já pega teu cafezinho e te prepara, porque o papo vai ser leve e cheio de conteúdo. Jô, sempre começa o programa perguntando quem é você, né? Quem é Jô no dia a dia, nos bastidores, fora da Câmara Municipal? Então, eu sou uma pessoa que tem uma trajetória que veio do Morro da Conceição, né? Minha mãe era empregada doméstica, meu pai era feirante e eu sou mãe, né? Para além da política, eu sou mãe, venho do comércio informal, sou ambulante, né? Hoje eu ocupo um local na Câmara Municipal, mas já fui deputada com as juntas e no dia a dia eu sou uma pessoa muito descontraída, entendeu? Apesar, né, da política ser tão, muitas vezes, pesada para nossa participação, mas assim, eu sou essa figura, né? Eu tento tirar meu tempo com a política e com a família. Apesar que muitas vezes tem umas dificuldades, mas a gente vai se ajustando, né? Então, essa sou eu. Já ia perguntar, como é conciliar a família, filhos, né, com a política? Então, né, eu começo na política por conta de uma necessidade básica, né, de luta, né, no comércio informal, na Conta da Boa Vista, junto com o sindicato. Virei sindicalista, talvez, assim, por acaso, por conta de que eu trabalhava na Conta da Boa Vista, e aí teve um processo de higienização, né, do espaço da Conta da Boa Vista, e aí eu conheço o Sintrace, que é o Sindicato dos Ambulantes. E aí, nesse mesmo tempo, eu tenho uma criança, que é meu filho, né, Gabriel, hoje ele tem 18 anos, e assim, a militância fez com que, de alguma forma, eu me dividisse, né, em ser mãe, ser educadora, ser essa pessoa mais próxima da família, mas ter uma visão de que também eu teria que estar nesses espaços no coletivo. Então, assim, eu costumo dizer que eu tenho uma família em casa e tenho uma família na rua, né, porque a gente não pode se fechar só em casa, sabendo que tem tanta desigualdade ainda no mundo, né, que tantas famílias passaram pelo que eu passei, né, na questão de morar em área de risco, né, que eu já morei também em Palafita. Na época que eu comecei a minha militância, eu morava nos Coelhos, na beira da maré, entendesse, com um filho pequeno, né, com um ex-companheiro. E aí eu acho que é isso, assim, é muito... A gente não pode dividir uma coisa da outra, entendeu? A gente tem que, eu acho que tem uma coisa em conjunto, né? Apesar que eu, como mãe, eu nunca tive rede de apoio, mas assim, eu tentava me desdobrar, né? Eu acho que muitas mulheres no Brasil passam por isso, mãe solo, né? Que não tem uma rede de apoio, por isso que a política é importante para a gente estar discutindo esses assuntos. Tua vivência foi toda no Morro da Conceição, Sim, né? Eu sou nascida e criada lá. Nascida e criada lá. E o que tu aprendeu? O que é que tu consegue trazer de visão de mundo com tua vida lá, tua trajetória lá, para dentro da política, Jô? Então, eu acho que eu sou uma pessoa que sou a pessoa fora da curva de incompreensão política, né? Eu comecei minha vida, eu perdi minha mãe com 17 anos, né? De maneira trágica, ela se foi, ela era a única pessoa que eu tinha, né, comigo, porque ela me criou sozinha. E aí, com 17 anos, eu perco ela e aí eu começo uma trajetória em que um adolescente, né, tentando, de alguma forma, terminar o ensino médio,
e sem ter apoio da família, mas que tinha que sobreviver. Eu acho que quando a gente fala sobre resistência, é sobre a existência também, né? E eu vim do Morro da Conceição, descer o morro, e hoje estar aqui no local onde eu estou, é um processo fora da curva total, né? Porque com 17 anos você não tem apoio dos parentes, você não tem sua mãe presente, que sua mãe era seu pilar. E aí você sobreviver dentro da periferia, numa realidade totalmente diferente de outras adolescentes, entendeu? Que, né, tinha mãe, tinha um apoio, tinha sozinha no mundo, entendeu? Fez com que eu amadurecesse muito rápido. E aí, assim, a concepção de vida para mim foi diferente da concepção de qualquer outra pessoa, né? Na época que eu terminei o ensino médio, não tinha projetos sociais de ingressar numa faculdade, né? Tipo o ProUni, os programas, os né? programas sociais que vieram ter depois que eu saí da escola, entendesse? Mas assim, no período que eu estava no ensino médio, era sobreviver, porque eu estava sozinha, ter que terminar o ensino médio e ter que arrumar emprego, porque na nossa época era assim, na minha época era assim, né? Você saía da escola, já ia procurar emprego, trabalhar, né? Que eu acho que isso também está sendo refletindo muito hoje, depois da retirada das leis trabalhistas, entendeu? E aí, na minha época, era dessa forma, ou seja, né, as políticas que a gente avançou há tanto tempo, de alguma forma está sendo desmontada. Então, é isso, né? Minha trajetória vem desse processo, né? De sair do ensino médio e procurar um emprego. Meu primeiro emprego foi através de um projeto social, o Paz nas Escolas, que foi uma iniciativa do movimento Tortura Nunca Mais. Então, a partir do momento que eu estava na escola, estava participando desse projeto social, estava tocando maracatu, estava fazendo alfaia, foi o meu primeiro emprego no movimento Tortura Nunca Mais. E ali foi que me abriu também uma visão política diferenciada, porque a partir do momento que eu estava dentro do almoxarifado, no movimento que combate a ditadura, eu estava lendo livros. E foi daí que me abriu uma visão diferente. Então, meu primeiro emprego foi no movimento Tortura Nunca Mais, tipo um processo de estágio. Depois eu comecei a trabalhar na Feira de Casa Amarela, vendendo roupa com uma amiga. E aí passei 3 anos lá. Depois, quando eu vim para aqui para o centro, aí comecei a trabalhar num restaurante, que eu passei 4 anos. Foi na época que eu engravidei de Gabriel. E elas assinaram minha carteira e não deram entrada no INSS. Ou seja, eu perdi todos os direitos. E a partir daí comecei a trabalhar em outros locais, né? Consegui ver meus direitos através da justiça, né? O sindicato que atuou na época, o sindicato de hotelaria. E aí comecei a trabalhar em bares, restaurantes, enfim, né? Até chegar no comércio informal, que foi aí minha entrada real dentro da política, que foi quando eu conheci o sindicato, o Sintrace. Certo, começou na militância. Tu mostrou que tem uma trajetória bem corrida e bem sofrida, né? Bem sofrida, bem Posso sofrida. dizer que é filha das políticas públicas? Eu posso dizer que eu sou filha das políticas públicas, porque a gente teve um processo aqui em Recife, dentro desse processo, quando eu tocava maracatu, que foi o projeto multicultural, que também angariou muitas periferias, né? O maracatu, para mim, foi o que salvou minha vida naquela situação em que eu me encontrava, um adolescente sem mãe, teoricamente sem pai, porque meu pai nunca foi presente na minha educação, sempre foi minha mãe para tudo. E eu acho que é a realidade de todas as mulheres, a maioria das mulheres brasileiras são isso, né? O pai vai embora, deixa a criança e não liga mais. Então, eu sou esse fato que aconteceu na história, né? Eu acho que é isso. Eu digo sempre, né? Eu sobrevivi às desigualdades da vida. Se eu hoje estou contando a história porque eu senti na pele. É uma vitória. É uma vitória. Jô, nas minhas pesquisas, eu encontrei que você, após os 40 anos, passou a fazer Direito na Unicap. Isso, eu comecei, né? Eu comecei, foi um ano antes da eleição, né? Eu comecei a fazer o Direito, né, na Unicap, mas aí eu não consegui dar continuidade por conta da política, né? Que é uma das coisas também, né? Que a gente tem que... estudo... Chega uma hora que tem que escolher, né? E aí a gente estava no processo de ir para uma eleição, então eu estava sem tempo de, né, dar essa atenção para os estudos, mas isso não saiu ainda do meu radar, né? Pretendo voltar. Pretendo voltar para a faculdade,
concluir meu curso de Direito, que isso aí, a minha vontade de estar no direito vem da minha atuação militante dentro do sindicato, entendeu? Que eu vi assim, eu só vim descobrir que a gente, trabalhador, tinha direito e estar na Constituição a partir do momento que eu estava na luta. Quando precisou, né? Quando precisei. E passar essa informação para outras pessoas foi o que me trouxe a estar nesse processo de frente com o Sindicato dos Ambulantes e querer fazer uma universidade de Direito. Você foi co-deputada do Coletivo Juntas, né, lá na Assembleia Legislativa. E como foi essa experiência? Eu acho que as Juntas foi que era um mandato coletivo, um mandato bem coletivo, diferente. A gente revolucionou a política pernambucana, né? Eu acho que o mandato das Juntas veio para isso também, né? Para impactar a política, não só aqui em Pernambuco, mas no Brasil todo, né? E a gente conseguiu fazer isso durante 4 anos. A gente tem vários projetos que a gente desenvolveu, né? Como o impedimento de nome de ditadores da época que abraçava a ditadura no passado, que não tivesse o nome dele reconhecido nos espaços públicos. Inclusive, o Sintep está com uma iniciativa aí de tirar realmente o nome dessas pessoas que não contribuíram para a nossa democracia, né, que foi ditadores, para retirar o nome. Isso é lei aqui em Pernambuco. Se a governadora for procurar, ela vai encontrar que os colégios públicos, repartição pública, não pode ter nome de pessoas que, de alguma forma, participaram ou estiveram dentro desse processo ditatorial no Brasil, né? Que é um dos fatos que a gente tem que sempre lembrar para que nunca mais aconteça, né? Não é à toa que aí está o 8 de janeiro, a tentativa de golpe, entende? Então, assim, no nosso mandato a gente fez isso também. A gente criou a lei Menino Miguel, né, que proíbe... que tem que ter um adulto com uma criança dentro do elevador. Depois dessa lei. Pronto, a gente teve essa lei também, né, que também foi sancionada. Na pandemia a gente atuou muito também na questão da assistência social, porque os outros deputados colocaram suas emendas parlamentares destinadas para a saúde, mas a gente via que o contexto social também estava prejudicado. Não à toa também que a gente fez o projeto inspirado na DPF, né, sobre a questão da moradia, que enquanto durasse a pandemia, as pessoas não fossem despejadas de suas casas. Então, isso também foi um projeto que passou, que foi com muita luta, porque dentro do espaço legislativo tinha deputados bolsonaristas que eram contra, né, o movimento social, então foi um processo de perseguição. A gente sofreu muita violência política de gênero dentro da casa, principalmente eu e Robionce, né? Robionce foi tirada de uma comissão pelo um deputado, sabe? Então, assim, mas a gente enfrentou isso com sangue no olho mesmo, porque a gente entende que a política tem que ser para todos. Sim. Né? Não tem esse porque eu sou filho de, porque não. Eu sou filha de empregada doméstica, meu pai era feirante, faleceu como aposentado e sendo gari, sabe? Mas, assim, a gente tem que fazer uma política séria. Porque se a gente não vê a política com serenidade, a gente não garante os 3 pilares que seguram esse país, né? Que é a questão de gênero, a questão de raça e a questão de classe. Sim. Jo, e agora, como vereadora, quais são tuas pautas? O que é que está em andamento na Câmara Municipal? A gente começou, né, logo no começo do mandato, fazendo um pacote da democracia, que é justamente, né, que a gente vai de encontro esse processo de golpe que aconteceu aqui no Brasil, que do 8 de janeiro, inclusive, a gente, dentro desse pacote, tem votos de aplausos para os ministros do Supremo, né, Flávio Dino, Rosa Weber, Alexandre de Moraes e também a chapa Lula-Alckmin. A gente também, dentro desse pacote, tem a questão da proibição, né, de homenagem a essas pessoas que, do 8 de janeiro, que abraçaram essa ideia de golpe e que, se for de repartição pública, que tivesse recebido qualquer homenagem, que essa homenagem seja retida para que seja uma punição também. É justo. Desculpa aqui. Tranquilo. E aí, assim, né, fora isso, a gente entrou com um processo dos parques, né, da privatização dos parques. Inclusive, a gente atuou, o pessoal já tinha atuado lá na época do mandato de Ivan, mas a gente atuou novamente por conta da pista de bicicross do Parque da Jaqueira. Parque da Jaqueira. Sim, a gente atuou com isso, né, a gente votou contra
a PL das BETs, né, da redução Sim. de imposto, a gente votou contra, por a gente entender que, por mais que tenha sido regularizada, né, a gente sabe que as pessoas mais vulneráveis que estão jogando esse jogo são as pessoas que estão, de alguma forma, sofrendo depressão, morrendo, muitas delas estão perdendo todos os seus bens, né, acreditando que o jogo pode mudar a vida. Isso não... Sendo prejudicado, Isso sendo prejudicado. Então, assim, a gente não poderia, por nada, votar a favor dessa iniciativa do município. E a Caravana das Comunidades, né, que é uma das nossas iniciativas iniciais, que a gente começou agora nesse período anti-chuva, né, de prevenção. A gente está indo nas comunidades, dialogando com as pessoas, colocando o nosso mandato à disposição. E fora isso, a gente está em diálogo com a Secretaria Nacional de Periferias, né? E aí a gente tem a iniciativa do CEP para Todos, que é uma iniciativa nossa, do nosso mandato, que começou também baseado na Secretaria de Periferias. E eu acho que tem muito mais para ser falado, muito entendeu? trabalho, né? E tem a Cozinha Solidária, né? Que a gente quer fazer um plano municipal das cozinhas solidárias, por entender que uma lei nacional foi uma iniciativa do mandato de Guilherme Boulos, né? Que é nosso coordenador, nosso eterno coordenador do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, mas que se tornou lei nacional e hoje a gente quer tornar essa lei também aqui para Recife. Trazer para o município. Trazer para o município. Tu citou aí a Caravana da Comunidade, né, que é contra o racismo ambiental. Conta mais pra gente, porque é um dos projetos mais recentes, né? Então, a gente passa por um processo de mudança climática hoje no mundo todo, mas que a gente entende que os impactos da chuva não atingem todo mundo da mesma forma. Sim. Quem mora no setor sul sofre com alagamentos, mas tem um processo, né, mais de atenção. Eu estou falando dos prédios, não estou falando das comunidades. Sim. Mas dentro das comunidades, que é lá onde tem a população que é trabalhadora, que tem o recorte racial, que tem o recorte de classe, essas pessoas são as que mais sofrem quando é um período chuvoso. A gente está vendo aí, nesses últimos dias, como é que está a situação de Recife sobre as chuvas. Sim. Então, barreira caindo, alagamento, as pessoas morrendo, e isso, quando a gente vê que esse setor é o setor mais prejudicado, que é a comunidade, que é a periferia, isso se enquadra no racismo ambiental, porque ninguém quer morar em área de risco. Agora, se não tem uma política pública direcionada para essas pessoas, de contenção de risco, de projeto de alagamento para desentupir, ou então um projeto preventivo, essas pessoas vão morrer, vão continuar morrendo. Entendeu? E não adianta você só resolver o problema da moradia com habitação de prédios. Sim. Porque você tem que ter a questão da moradia assistida, né? Dentro das comunidades, ter a prevenção, tá colocando a defesa civil sempre antes de que aconteça. É prevenir, né? É uma prevenção. E não só maquiar também, não só porque maquiar. Muitas vezes maquia ali... Isso. E quando começa mesmo o tempo de chuva, essas pessoas da periferia do morro são as que mais sofrem. Isso. A gente passou por vários processos, né, de projeto de contenção de encosta, na época do prefeito João Paulo, né, que tinha o programa Guarda-Chuva, que visava proteger antes de que aconteça. Então, eu falo isso porque eu morava no Morro da Conceição e da minha casa de um lado, do outro lado eu via a barreira cair. Pessoas desesperadas. E quando começou esse projeto de prevenção de encosta de morro, foi que diminuiu mais, chegou até quase zerar a quantidade de gente morta naquela época. Hoje não, hoje, 2022, foi mais de 100 e poucas pessoas mortas. Agora uma mãe morreu abraçada com o filho. Isso é um absurdo. Isso aí, os números não mentem. Os né? números não mentem, não são só estatísticas, são vidas. Muito mais. Jô, e como você enxerga o papel do PSOL na política municipal e estadual atualmente? Eu acho que o PSOL tem um papel fundamental, não só aqui em Recife, mas no Brasil todo, entendeu? A gente debate uma política central, né, contra a desigualdade, contra a LGBTfobia, contra o bolsonarismo, né, política de reprodutiva para mulheres.
Então, assim, o pessoal tem esse viés que vai encontrar o problema e vai debater e vai chegar a uma solução para debater. Então, por isso que o pessoal é importante, não tanto na política municipal quanto na estadual, né? A gente hoje tem, infelizmente, né, a gente só está com 2 mandatos aqui. Sim. A gente já teve 3. Né? Mas a gente não vai desistir de ter mais participação de pessoas dentro do espaço de decisão, por entender que a política tem que ser feita olho no olho, com participação popular e com o povo participando das discussões internas, e não só internas, mas externas da política, entendeu? Eu acho que o pessoal tem esse papel. Você falou em 2 participações, né, do pessoal aqui do partido, uma que é Dani Portela, lá na Assembleia, e você, 2 mulheres negras, né, feministas. Como você enxerga isso? Porque é um espaço de poder. Isso. É interessante porque eu acho que a gente hoje somos as vozes das nossas ancestrais, né? Porque a gente está hoje aqui porque alguém teve a ousadia de estar, né? Então, a gente está nesse processo de participação dentro da institucionalidade, faz com que outras também se inspirem, né, de estar participando da política de uma forma mais incisiva, apesar que é difícil. Para nós mulheres negras, para nós mulheres que vêm de base social, é difícil a participação, porque é um processo de colonização muito antigo que, mesmo que você seja deputada, seja vereadora, esteja no espaço de poder, eles vão querer deslegitimar a nossa atuação o tempo todo. É o que acontece hoje na Câmara Municipal. Hoje a gente está de maneira independente dentro da Câmara, né, uma oposição independente, porque a gente não pode fechar os olhos para o que o município vem fazendo, mas também a gente tem um setor que persegue nosso mandato diretamente. Então, assim, a nossa participação é fundamental ali para dizer que, do mesmo jeito que eu posso, do mesmo jeito que Dani pôde estar enfrentando esses desafios, eu acho que outras também podem estar junto, fortalecendo, mas não só fortalecendo, porque o que a gente quer é que esteja mais mulheres com representatividade, mais mulheres que nem Erika Hilton, né? Que é a nossa deputada federal que está agora de frente ao projeto de contra a escala 6x1. São essa diversidade que deveria existir e que deveria ser mais dentro desse espaço de poder, entendeu? Triplicar, né? Triplicar. Você é coordenadora nacional do Movimento dos Trabalhadores e Trabalhadoras Sem Tetos, não é isso? Como essa atuação influencia no teu trabalho da Câmara Municipal? Eu costumo dizer que o MTST mudou minha vida, né? Então, assim, ser militante do MTST, ter companheiros valorosos que hoje faz parte da minha vida, faz com que a política ela não se afaste, né? Ela seja uma ponte dentro da discussão do legislativo e falar sobre políticas públicas e ter políticas efetivadas para o povo, faz muito essa interligação, né, do mandato com o movimento. Sim. Que eu acho que é isso, né? O mandato é só uma ponte, não é Jô que está falando ali sozinha. São 7.619 pessoas. Sim. Que confiaram nesse projeto político e sabe que minha atuação dentro do movimento não vai ser aparteada da política institucional, né? Eu acho que eu costumo dizer que eu estou vereadora, como eu estive deputada, mas assim, eu nunca vou virar as costas de onde eu vim, né? Que é o movimento social. E a luta por moradia digna é uma das suas bandeiras. Quais avanços você acredita que ainda precisa ser conquistado? Eu acho que a moradia é uma coisa que bate muito na minha vida, né? Porque como mulher do Morro da Conceição, né? Moradora em Barreira, né? Como ex-moradora também dos Coelhos, que já morei em Palafita, eu acho que tem que ter uma política municipal e estadual de habitação que dialogue com os movimentos sociais, né? Até porque os movimentos sociais que está dando a direção de como pode ser feitas as políticas públicas, né? A gente, enquanto MTST, a gente tem alguns empreendimentos que já foram feitos em São Paulo, no Ceará, através do Minha Casa Minha Vida Entidades. Mas assim, a gente não tem que discutir só habitacionais
para as pessoas. A gente tem que discutir, como eu falei, né, a questão da habitabilidade, porque é muito fácil você tirar uma pessoa lá do Pina e colocar lá num Cordeiro, entendesse? E essas pessoas que tinham território lá, naquele local, que trabalhava ali, e hoje está no Cordeiro, não tem como se deslocar lá para o Pina para ser pescador. Então, eu acho que é isso, entendeu? É ter a visão de que as pessoas em área de risco têm que ser relocadas ou feito melhorias, ou então tem que dialogar com essas pessoas para dizer, sim, estou tirando do Pina, vou botar no Cordeiro. Qual é a assistência, né, que eu vou dar a essas pessoas, entendeu? Por isso que tem que ter a moradia assistida, né? Outros projetos que ajudem, projetos que não seja só prédio. E quais são os desafios enfrentados hoje por esses movimentos sociais? Eu acho que aqui em Recife é uma falta de diálogo, entendeu? Aqui em Recife é uma falta de diálogo, eu acho que poderia melhorar, até porque tem demandas que a gente, nós, enquanto estamos na Câmara Vereadora, a gente está discutindo, né? Tem que ter moradia, mas não qualquer moradia, tem que ter moradia digna, tem que ter moradia com acesso à creche, tem que ter moradia com assistência para as mães que têm crianças que estão com necessidades de problema de pessoas com deficiência. Eu acho que é isso, né? Eu acho que tem um processo em que a gestão tem que olhar de maneira mais humana para as pessoas, não vir com um projeto feito de cima para baixo e jogar para as pessoas. A gente agora vai começar o processo de discussão sobre o uso de solo aqui em Recife. Quem é que vai sofrer com as mudanças que vão vir, sabe? Porque as ex estão sendo uma dos alvos dessas políticas que estão vindo aí, entendeu? Vai encher Recife de prédio, essas coisas todinhas, a gente viu Estelita. O que aconteceu. O que está acontecendo, exato, né? E esse projeto poderia ser pior do que já está sendo feito, entende? Então, eu acho que nesse sentido, a gente tem que... A gestão tem que parar de fazer propaganda e pensar mais na base, né? A gente tem essa dificuldade, eu acho que a gente poderia avançar mais se a gente tivesse um diálogo mais próximo. Você mostrou aqui que você tem uma história realmente inspiradora, né? Luta pela igualdade. E que legado Jô Cavalcante quer deixar? O legado é que outras mulheres, outras meninas, outros adolescentes, jovens, né, que fazem a política dentro das suas comunidades, porque o pessoal tem um negócio de dizer assim, mas a gente tem que voltar para a base. Mas a base está fazendo política dentro da comunidade. A gente vê vários coletivos dentro das comunidades que estão se sustentando sozinhos. A gente tem um companheiro que a gente deu um voto de aplauso aí agora, que é Vitor, que é lá de Bibiribe, que ele faz o portal Rede de Bibiribe. É um jovem, sabe, que está fazendo política ali dentro, está denunciando as desigualdades dentro da comunidade dele. Então, eu acho que é isso. O que eu tenho para dizer para essas pessoas é que não desistam, né? Eu tô com 42 anos, né? E eu vejo que a juventude tem muito que desenvolver ainda pela frente. Eu acho que é isso, né? O esporte, o lazer, agora tem que chegar de uma maneira que transforme a vida das pessoas, dessa juventude. Então, o que eu digo é que procure ir atrás do seu objetivo. É difícil, né? Não é fácil. Quantas vezes a gente olha para a nossa vida e diz assim, meu Deus, eu podia estar fazendo outra coisa aqui, né? Acho que eu vou desistir. Eu acho que eu vou desistir. Mas assim, quando você vai dentro de uma ocupação, que vê aquelas mulheres com o olho cheio de lágrimas, entendeu? Quando você chega, abraça essas mulheres que estão lá lutando, né, pelo seu território, faz a gente pensar que a luta não pode ser em vão. Entende? A luta tem que ser, eu me arrepio todinho, eu estou me arrepiando. Tá mesmo. A luta tem que ser para valer, mas com vitórias, mas com resistência e com existência, porque para a gente ter resistência, a gente tem que existir e continuar existindo. Não dá para se calar. É isso. E é o combustível. Para continuar, né, continuar. Jô? Você falou aí da juventude, mas trazendo para as mulheres, né? Porque você é uma mulher negra, feminista, vem de periferia e é um exemplo para tantas outras. Se você pudesse deixar
uma mensagem de força para essas mulheres que querem entrar na política, o que você diria? Gente, eu fui a consequência da política, né? Eu cheguei assim, do nada não, né? Dentro do processo todo da política, e o que eu acho que as mulheres que queiram estar na política têm que estar, de alguma forma, organizadas, né? E as que não estão organizadas, procurar se organizar em movimentos de bairro, né? Que isso era muito forte lá atrás, nas associações, né? No seu dia a dia também, entendeu? E dizer que a política não é uma coisa longe da gente, porque a gente faz política todo dia. Quando você vai no mercado, quando você vai, né, levar seu filho na escola, isso é política. E assim, eu acho que participar mais é importante, até para conhecimento, porque todo dia a gente está aprendendo uma coisa nova, né? Isso, é viver de verdade, né? A gente já vive, mas às vezes não tem nem a ciência. É isso. Né? Eu comecei a me ver enquanto uma mulher feminista depois que eu comecei a perder minha mercadoria com a prefeitura, né? Lá na Conda da Boa Vista, quando o fiscal ia pegar minha... Aí eu disse assim, não vai pegar não, é meu direito. Aí pronto. Aí, eu lembro dessa sua luta. Foi parar na mídia. Foi, né? Isso. A gente lutou muito aqui na Conda da Boa Vista, não só na Conda da Boa Vista, mas em outras áreas da cidade, para ter o direito de trabalhar. Que começa informal. Até engraçado, né? Você lutar para ter o direito de trabalhar. Ter o direito de trabalhar e assim, o comércio informal naquela época era vista como com um olhar mais criminal. Mais criminalista, sabe, para nós que trabalhávamos ali. Um absurdo. No comércio informal. Mas a gente conseguiu, de alguma forma, reverter esse quadro. Hoje o comércio informal, o comércio ambulante é discutido no Brasil todo. Né? São os trabalhadores que, teoricamente, são invisíveis. Né? E aí a gente tem colocado que esses trabalhadores existem, tem estatística, a Organização Internacional do Trabalho está discutindo esses trabalhadores, né? A questão da uberização que está acontecendo no mundo todo desses trabalhadores e o fim da escala 6x1, né? Com redução de jornada de trabalho, com dignidade para esses trabalhadores. É isso, eu acho que é uma vida, né, como fala, né, o movimento, não é vida para além do trabalho, que eu acho que é isso que falta para a população também, ter esse processo dentro do direito trabalhista. Tu se considera representante desses trabalhadores? Rapaz, eu acho que os representantes são os próprios trabalhadores, né? Eu sou a voz que esses trabalhadores não conseguem ainda ter acesso, mas os trabalhadores se organizam, têm suas bases sociais, tem sindicato, tem movimentos que falam com os trabalhadores e os trabalhadores falam por si só. Mas eu só sou apenas a ponte para dizer que esses trabalhadores estão sofrendo e que a gente vai lutar por eles. Jorge, a gente já está chegando no finzinho do programa e quando chega esse momento a gente tem um quadro que é o de você para o mundo, certo? É um bate-bola, o que vier na tua cabeça pode responder, certo? Tá pronta? Vamos embora. Vamos nessa. Jô, para você, o que é ser política? Aí é ser uma pessoa que, de alguma forma, está na participação popular, está falando para o mundo, dizendo que o que está certo a gente vai defender, mas o que estiver errado a gente vai para cima, a gente vai lutar para que seja o certo. É mudança, é transformação social, sabe? Quando a gente encontra o lado certo da história, né? Porque quando não encontra o lado certo da história, quem paga é o povo. Então, eu acho que a política é isso, para a minha vida, né? A nossa vida é política. E se você acordasse um dia e toda a tua trajetória fosse apagada? Toda a tua luta, todas as defesas, ações, pessoas, mas você pudesse resgatar 3 coisas, pessoas, o que você resgataria? Primeiro eu resgataria minha família, né? Que é minha mãe, né? Se estivesse viva, meu filho Gabriel, né, meu cachorro, Bolinha, minha gatinha Katana. Eu reviveria o movimento, o MTST, né, que isso aí eu não posso tirar nunca da minha vida, porque foi nesse movimento que eu conheci
vários companheiros e companheiras que, de alguma forma, têm o mesmo pensamento que eu, né? Que é a mudança social, é a dignidade e a justiça que a gente quer para o nosso povo. E, por fim, eu acho que... Ai, meu Deus, é tanta coisa é tanta coisa. Eu acho que um mundo diferente para a juventude, para as mulheres negras, né? Eu acho que eu faria tudo de novo, assim, né? Da minha vida, sabe? O que eu tô aqui hoje. Eu acho que seria as três, né? Família, movimento social e tá debatendo a política para mudar a vida de todo mundo. Agora olha para essa câmera, Jo, e deixa a tua mensagem para o mundo. Oi, gente, é difícil a gente estar nesse espaço, mas assim, eu digo que a gente tem que ter esperança em um mundo melhor, né? Assim como Paulo Freire falava, né? Dizia que a educação é libertadora. Eu acho que a gente tem que pregar isso no mundo, mas tem que ter uma visão em que a política não pode ser discutida de uma forma só, né? Tem que estar discutindo, como eu falei, raça, gênero, classe, porque as desigualdades no mundo são grandes, mas a gente tem que enfrentar isso de peito aberto e dizer para o mundo que a mudança será possível quando todos os governantes entender que a mudança tem que ser libertadora e popular. Jo, muito obrigada pela tua participação. Foi uma conversa enriquecedora, inspiradora. Onde é que o pessoal de casa pode te encontrar, Jo, nas redes sociais? Então, eu tenho um Instagram, né, que é Jo Cavalcante 50, Cavalcante com I, e lá tem o endereço do e-mail do gabinete e outras informações, pode estar procurando por lá. É isso, gente. Muito obrigada para quem nos acompanhou até agora. Não esquece de se inscrever no canal, ativa o sininho para não perder nenhum episódio e também me segue nas redes sociais, Keite Cavalcantes, também com I. É isso, tchau, tchau e até o próximo sábado.